Bom dia, bom dia, bom dia, oitavo ano. O que estava acontecendo nos Estados Unidos da América e posteriormente, ali ao mesmo tempo, ao mesmo tempo na América Latina. Oitavo ano, chegamos aí, né, agora a nossa página 328 sobre o imperialismo estadunidense, né? Ou seja, quando os Estados Unidos ele entra ali na corrida imperialista em busca de novos territórios, novas terras, para ampliar o seu mercado consumidor, mão de obra barata e também para implantar ali na indústrias, seja na África, seja na Ásia, seja na Oceania. Mas vamos primeiro fazer um levantamento aqui do que estava acontecendo nos Estados Unidos da América, né? Antes desse processo aí do imperialismo estadunidense. Nós vamos ver o seguinte, que nós vimos nas aulas passadas que nós vamos ter uma divisão entre norte e sul dos Estados Unidos, onde o norte vai formar a União, o sul os confederados. O norte, ele tem ali, né, a presença de Abraham Lincoln, que futuramente se torna o presidente ali dos Estados Unidos, né? Ele tem uma política de desenvolvimento de indústria, enquanto que o sul é baseado numa economia rural. O norte ele era a favor da abolição, né, dos escravos, o sul era contra, o sul era escravocrata, ele queria manter a mão de obra escrava, então isso vai dar um grande conflito entre norte e sul. O norte ele tinha uma descentralização na questão política, ele não era tão focado na questão de centralização política, era uma política mais descentralizada, enquanto o sul ele tinha um poder mais centralizado. Aí nós vamos ver o norte partir com a marcha para o oeste, ou seja, novos territórios vão começar a ser não descobertos, mas terras indígenas, né, que estão ali na região oeste dos Estados Unidos, vão ser colocadas à venda para quem quisesse comprar. O sul não vai gostar muito disso, porque existiam altos impostos que o sul pagava em relação a outras questões aqui também, e aí essa marcha para o oeste vai ser um grande problema tanto para o norte quanto para o sul. E aí nós vamos ter uma guerra entre a União e os Confederados, onde o sul quase se separa do norte. Essa lei Homestead de 1862, eu vou estar falando com vocês numa próxima aula. Então, isso aqui foi uma retrospectiva para a gente poder entrar no assunto. Agora, na página 328 do livro de vocês, nós temos alguns tópicos, né? A doutrina Monroe, a guerra hispano-americana e o que foi o imperialismo realmente, né, por parte dos Estados Unidos. O imperialismo estadunidense, ele começa ali no século XIX. As recém-independentes repúblicas latino-americanas buscavam se unificar e formar nações politicamente mais fortes, mas enfrentavam muita fragmentação regional e instabilidade política. Em todo o subcontinente, os novos estados se estruturavam de forma desorganizada, o que deu margem a diversas ações intervencionistas, especialmente dos Estados Unidos. Então, nós estamos falando aqui de fragmentação não dentro dos Estados Unidos, fora, no restante da América, tá bom? E a doutrina Monroe, ela vai vir com o seguinte lema: a América para os americanos, como está aqui, né? A doutrina Monroe, ela vai ser toda baseada no Destino Manifesto e o Fardo do Homem Branco. O que é isso, professora? Destino Manifesto. Vamos lá. Na primeira metade do século XIX, os Estados Unidos foram a primeira nação a reconhecer a independência dos países latinos-americanos
e também a barrar a interferência das antigas metrópoles dos países em formação. Então, os Estados Unidos, ele sempre vai entrar no meio das questões políticas econômicas em relação aos países aqui da América do Sul e da América Central, né? A questão aqui, a América para os americanos, ela é muito colocada em debate porque ela é a América para os americanos do Norte, não para o restante da América, porque então, se fosse a América para os americanos, o Brasil deveria estar no meio desse processo aí, dessa doutrina Monroe, né? E aí nós vamos ver a questão do destino manifesto e o fardo do homem branco. O fardo do homem branco é um poema que foi escrito ali, acho que no século XIX, século XX, agora eu não me lembro, coloco aqui para vocês, e vai falar que esse fardo do homem branco, ele diz respeito ao homem americano que tinha ali como o fardo de levar a indústria, levar o avanço tecnológico, levar tudo isso para o restante da América que ainda era bem agrária, né? O Destino Manifesto. O que foi o Destino Manifesto, né? Na primeira metade do século XX, os Estados Unidos foram a primeira nação a reconhecer as independências dos países latino-americanos. Em 1823, durante as guerras de independência das colônias americanas contra Portugal e Espanha, o presidente estadunidense James Monroe anunciou uma política externa nos Estados Unidos, cujo lema era a América para os americanos. De acordo com a doutrina Monroe, como essa política ficou conhecida, os países da Europa não deveriam intervir na América. Assim, os Estados Unidos assumiriam o papel de defensor, coloquem esse defensor entre aspas, porque os Estados Unidos ele não tem interesse em defender nada, muito pelo contrário, ele defende os interesses dele, tá? E aí nós vamos ver a seguinte questão, né? Defensor do continente contra as tentativas de recolonização, ao mesmo tempo que demonstrava seus interesses imperialistas sobre a América. Então, os Estados Unidos ele tinha um interesse muito grande sobre o território americano que dizia respeito fora da América do Norte. Aí eu falo de América Central, América do Sul, estou falando aqui do Brasil, Cuba, Peru, Colômbia, Chile, todos esses países, México ali para cima, né? América Central. E nós vamos ver essas questões agora. A Guerra de Independência Hispano-Americana, o que foi isso? Foi uma guerra entre Espanha, né, e Estados Unidos, ou seja, no final do século XIX, a doutrina Monroe foi utilizada para justificar a presença das tropas dos Estados Unidos na Guerra de Independência de Cuba. Então, Cuba está aqui, ó, representada nesse mapinha, Estados Unidos está aqui nesse daqui, né? E o que vai acontecer nesse período? Entre 1895 e 1898, Espanha e Cuba estiveram em guerra de independência pela terceira vez. Não era a primeira, tá? Era a terceira já. E os cubanos estavam quase vencendo. Então, Cuba estava quase saindo vitoriosa aqui da guerra. Contra quem? Contra a Espanha aqui embaixo, tá bom? E aí, o que vai acontecer aqui, né? Como eles estavam quase vencendo, vai ocorrer a intervenção de quem? Dos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos vão intervir no meio dessa guerra que está aqui, entre aqui e aqui, né? E aí vai ser chamado de Guerra de Independência, né? Uma outra coisa muito interessante dentro dessa questão da guerra de independência é que quando os Estados Unidos declaram guerra à Espanha, no ano de 1898, eles vão dizer que esse navio aqui, americano, no caso estadunidense, né, ele tinha sido atacado por tropas espanholas, por tropas ali pelos espanhóis. E aí os Estados Unidos, que não é bobo nada, vai falar assim, olha, os espanhóis atacaram um navio nosso, afundaram um navio muito importante, o SS Maine, um navio americano que era justamente pronto para a guerra, pronto para poder
né, estar em ação de guerras mesmo, né? E o que vai acontecer? Os Estados Unidos vai se aliar ali aos cubanos e a Espanha vai sair derrotada dessa guerra, só que os Estados Unidos, como eu disse, não faz nada de graça para ninguém. Então, o que ele vai fazer? Ele vai passar a governar, entre aspas, né, a região ali de Cuba, vai ter um domínio sobre Cuba, né? Os Estados Unidos e Cuba, juntos, eles venceram os espanhóis. Assim, Cuba tornou-se independente da Espanha. Então, Cuba, que até então tinha uma ligação aqui, ó, né, tinha uma ligaçãozinha aqui com a Espanha. Agora, isso aqui, ó, acabou, não existe mais, essa ligação não existe mais. E aí agora Cuba, ela depende não, ela está aliada, de certa forma vai passar a depender também, aqui aos Estados Unidos. Então, nós vamos ver aqui Cuba, né, aliada ali próximo aos Estados Unidos, porque os Estados Unidos foi quem interviu nessa guerra aqui, fazendo com que Cuba se tornasse independente da Espanha. É só vocês voltarem um pouquinho às aulas do ano passado e lembrarem do processo de colonização, tá? Os espanhóis colonizaram ali onde é Cuba. O que vai acontecer aqui também? Uma junta militar, né, tutelada pelos Estados Unidos, né, vai governar Cuba. São eles quem vão governar Cuba. Então, no ano de 1898 até 1902, de acordo com seus interesses econômicos, mantendo Cuba em uma condição semelhante à de colônia. Então, observe que interessante. Cuba, ela vai se libertar dos espanhóis, Cuba devia favor aqui, se liberta dos espanhóis com auxílio dos Estados Unidos, mas vai passar a ser governado pelos Estados Unidos nos moldes, né, nos modelos de colônia. Então, não muda muita coisa, deixa de servir a Espanha, passa a servir os Estados Unidos. Simples assim, ganha sempre o mais forte, né? E aí, os interesses econômicos que havia aqui, nessa questão de Cuba e Estados Unidos, vai fazer com que Cuba ficasse semelhante ao modelo colonial. No ano de 1902, foi introduzida a Constituição do país, a chamada Emenda Platt. Essa Emenda Platt nós vamos falar agora no próximo vídeo sobre ela. Então, passa para o próximo link para a gente poder concluir a página 329. Chegamos à página 329 do nosso livro.